nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Muito bem. Esse, inclusive, é o evangelho da leitura de hoje, né? Para quem já participou da missa aí logo cedo, você vai participar aí ao longo do dia, é o evangelho de hoje. Para a gente começar a entender este evangelho, é legal saber entender um pouquinho da geografia do território ali de Jesus. É muito simples. Você tem, no território dos judeus, duas regiões. A região norte, que é a região da Galileia, e a região sul, que é a região da Judéia. Então, duas regiões, tá? Como se fossem dois estados no Brasil, ok? E lá dentro de cada região, as cidades. Ótimo. Jesus, aqui no Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Marcos também faz muito isso, ele tem uma geografia que a gente chama de geografia teológica, muito bem definida. Jesus vive a maior parte, ou a grande parte, né, da sua vida missionária, né, dos seus ensinamentos, aqui na região norte, na Galileia. E a paixão, morte e ressurreição vão acontecer na região sul, região da Judéia, porque lá está a capital do país, que é Jerusalém. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, nós vemos que Jesus já está saindo da região norte, ele já anunciou a boa nova, e agora ele vai subir para a região sul, para Jerusalém. É uma subida. Jerusalém fica no alto de uma montanha. Por isso que o Evangelho começa dizendo que, chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ou seja, Jesus sabia que agora, depois de ter anunciado a boa nova na Galileia, ele agora vai subir para o céu. Ele vai subir para Jerusalém, veja, para lá, subir aos céus. Porque lá ele vai passar pela paixão, morte e, não se esqueça, a ressurreição. Por isso que o Evangelho começa com essas duas subidas. Uma subida que é física, né? Jesus vai sair da Galileia e vai subir para Jerusalém. Porque agora chegou a hora dele subir para o céu. Mas claro, sabendo que em Jerusalém ele vai encontrar primeiro a perseguição, a prisão, a flagelação, a morte de cruz, para aí sim subir aos céus. Esse primeiro versículo já mostra para nós a dinâmica que deve ser a nossa vida, de que nós queremos chegar ao céu. Começa assim o texto, né? Chegando o tempo de Jesus subir aos céus. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa missão. Ir para o céu. Todos nós queremos e precisamos ir para o céu. E Jesus está nos mostrando o caminho, porque Ele está percorrendo neste Evangelho este caminho. Primeiro Ele está dizendo, olha, é uma subida. A vida, meu filho, minha filha, é uma subida. Né? Subir não é fácil, você caminhar no plano é uma coisa, né? Agora, você subir um morro, como diz lá em Minas, né? Lá em Minas, eu sou de Minas Gerais. Lá em Minas tem cidade que tem tanto morro, que a gente brinca que bicicleta não precisa de pedal. Ou você sobe empurrando, ou você desce montado. Né? A subida, e a subida para Jerusalém, ela é íngreme. Então a vida é essa. É uma subida. Porque nós queremos atingir o cume, o topo,
E o que é o topo para nós? É o céu. Ah, meu filho, olha, quando você sobe, em Minas tem muita montanha, né? Quando você sobe uma linda montanha, a vista lá de cima é maravilhosa. A vista compensa. Quanto mais na nossa vida espiritual, se nós subimos, ou seja, vencemos as dificuldades dessa vida e chegamos ao céu, nós vamos contemplar a maior de todas as imagens que nós podemos, nós vamos contemplar o próprio Deus. Lembra que São Paulo já falou? Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, coração ainda nenhum sentiu aquilo que está reservado para os que amam a Deus. Por isso que vale a pena seguir essa subida. Mas Jesus sabia que subir para Jerusalém não ia ser fácil, e chegando em Jerusalém, ele ia encontrar a cruz antes da ressurreição. Então, além de subir, deixa eu te dar outra notícia. Nós precisamos carregar a nossa cruz. A subida fica até um pouco mais difícil agora, né? Porque eu vou subir e ainda vou carregar a minha cruz. Denis, você não está me dando nenhuma boa notícia, hein? Estou dizendo para você o caminho que Jesus nos ensinou. É assumir a própria cruz. Jesus disse isso, né? Só é digno de mim aquele que pega a sua cruz e me segue. E seguir Jesus significa que nós vamos subir, mas nós vamos subir para o céu. Quando nós assumimos a nossa cruz, quando nós assumimos que viver com a cruz não é fácil, porque é uma subida, mas nós sabemos por onde nós estamos subindo. Nós vamos subir para o céu. Veja, diz o texto que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que a subida para Jerusalém não ia ser fácil, e mais difícil ainda seria ser flagelado, crucificado, preso, morrer na cruz para nos salvar. Mas ele tomou a firme decisão. Talvez é isso que nos falta. Tomar a firme decisão de assumir a nossa cruz e seguir firmes na caminhada como Jesus fez, mesmo que estejamos diante de uma subida. Por isso a gente tem que se perguntar: qual é a minha cruz? Qual é a cruz que eu tenho que carregar para eu ir para o céu? Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. Qual é a sua cruz, meu irmão? Qual é a sua cruz, meu irmão? Você tem que tomar a firme decisão de abraçar a tua cruz e seguir firme com ela adiante. Se a gente for traduzir do grego aqui literalmente, essa expressão aqui que Jesus tomou firme decisão, no grego a gente vai encontrar que Jesus firmou o rosto. Eu fiquei, como assim firmou o rosto? Eu estava pensando nisso já há alguns dias. Até que um dia eu fui buscar meus filhos na escola. Aí meu filho de 7 anos, ele sai um pouquinho depois da minha filha de 4 anos da escola. Então a gente fica ali esperando ele, uns 10 minutinhos. Enquanto a gente espera, tem uma gramazinha que é uma subidinha assim. E as crianças que ficam ali esperando, ficam escorregando. Elas sobem essa graminha e escorregam. Claro. Sobe a graminha e escorrega. Minha filha não é diferente. Viu aquilo e falou, também quero. Ela subiu, desceu escorregando. Só que eles sobem pela própria grama. Ela, como era menorzinha, não estava conseguindo subir. No meio do caminho, ela escorregava e ficava brava porque não conseguia chegar no final. E ela olhava para mim com uma cara brava, assim, não era brava, mas assim de... Aí eu comecei a entender o que era esse firmar o rosto. Ela firmava o rosto e falava assim, como assim eu não estou conseguindo? As outras crianças estão conseguindo. E eu, querendo ajudar, mas eu já tinha lido o livro do Adriano. Falei assim, eu não posso mimar essa menina, ela precisa, né, enfrentar as dificuldades. E eu só incentivava ela a subir. E ela foi na primeira vez e caiu. Na segunda vez caiu. Na terceira vez caiu. E firmava o rosto. Na quarta vez ela olhou para mim, firmou o rosto. E subiu. Quando chegou lá em cima, bateu na grama e fez... Ah! Na força do ódio. Consegui, na força do ódio. Consegui. Mas ela firmou o rosto. Ou seja, ela tomou uma firme decisão, eu vou subir. Eu vou chegar lá em cima. Porque só assim eu vou poder me divertir, vou poder escorregar. É isso que Jesus está nos ensinando. É ter essa determinação. Firmar o rosto é isso. É ter essa determinação. Ser obstinado. Não ter medo de assumir a cruz. Que cada um de nós tem que carregar. Eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha.
Qual é a cruz que você tem que carregar? Que você tem que botar ela no ombro e falar: essa aqui é minha. E eu vou com coragem, eu vou firmar meu rosto. E eu vou seguir com ela. E vou subir, como a minha filha estava lá tentando subir, né? E eu vou subir em direção ao céu, porque é essa cruz que vai me levar para o céu. É carregar a minha cruz que vai me levar para o céu. Não existe outro caminho. Não existe ressurreição sem cruz. Pode não parecer, tá? Mas eu estou te dando uma boa notícia. Estou te dando uma boa notícia. Que cada um tem a sua cruz. Você tem a sua. E é esta cruz que vai te santificar. É esta cruz que vai te levar para o céu. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós já dissemos aqui. Querida Santa Teresinha, tantos e tantas devotas por esse Brasil afora, por esse mundo afora. A imagem de Santa Teresinha, ela carrega rosas, né, nas mãos. Por isso muita gente faz a novena das rosas, não é isso? Mas a gente também não pode esquecer, a gente não pode ser devoto pela metade. O que mais ela tem na imagem na mão dela? A cruz. Santa Teresinha carrega as flores e carrega a cruz. Nós não podemos abandonar a nossa cruz. Meu irmão, já no início dessa pregação, minha irmã, meu irmão, já começa a ver aí claramente qual é a sua cruz. E faça as pazes com ela. Faça as pazes com sua cruz. Para que você entenda que este é o teu caminho. Nós estamos entrando no mês das missões. Hoje é o dia 1º de outubro. Eu vou dizer para você, quando você assume a sua cruz, você encontra a sua missão. Muitos e muitos cristãos e cristãs hoje não sabem a sua missão nesse mundo, o seu lugar nesse mundo, porque não assumem a cruz que tem que carregar. Então nós precisamos assumir a nossa cruz, porque assim nós vamos encontrar a nossa missão, porque nós vamos estar no caminho, na subida, no caminho que o Cristo tem para nós, para encontrarmos a ressurreição. A cruz não é maldição, ela é bênção, porque ela nos leva para a vida nova, ela nos leva para a ressurreição. Vamos traduzir em miúdos aqui. Qual é a sua cruz? É o seu casamento? É o seu marido? É a sua esposa? Qual é a sua cruz? É a dificuldade com um filho, com uma filha? Sua cruz é você está cheio de dívidas, precisa tomar outras atitudes na vida? Qual é a sua cruz? A sua cruz é um vício na droga, na bebida, no cigarro? Qual é a sua cruz? É lutar contra isso, lutar contra um vício? Abraça essa luta. Abraça essa luta. Qual é? Um relacionamento difícil? É briga na família? Abraça essa luta pela sua família, pela reconciliação. Qual é a sua cruz? É dar o perdão? Abrace a sua cruz, porque é ela que vai te levar para a vida nova, para a ressurreição. Por isso que é subida, porque não é fácil, mas vale a pena, porque a partir da cruz nós encontramos a ressurreição. Isso é quando, eu acho tão bonito na liturgia, na missa, quando nós rezamos, né, o padre diz, corações ao alto. É essa a subida. É chegar lá depois, no final dessa subida, e encontrar o quê? O céu. E nós respondemos de boca cheia, né? O nosso coração está em Deus. Porque é com o coração em Deus que eu consigo subir, que eu consigo carregar a minha cruz. Se eu não tiver com o meu coração em Deus... Uma vez eu lembro, quando eu era jovenzinho lá em Minas Gerais, lá no meu grupo de jovens, antes a gente participava da missa no sábado, no final da tarde, para depois a reunião do grupo de jovens. E eu lembro que o diretor espiritual do grupo, que celebrava a missa, quando chegou nessa hora, né, ele disse, corações ao alto. Todos nós respondemos, o nosso coração está em Deus. Aí ele falou baixinho assim, mas que doeu lá no fundo da alma de cada um que estava lá. Será que está mesmo? Porque quando nós temos o coração em Deus, nós entendemos, porque nós estamos carregando aquela cruz, nós lutamos, nós subimos. Então abraça a sua cruz, faz as pazes com ela, tá? Mas o texto continua, né? Diz o texto que Jesus enviou, versículo 52, mensageiros à sua frente, né?
Eles se puseram a caminho e foram num povoado de samaritanos para preparar uma hospedagem para Jesus. E os samaritanos não quiseram receber Jesus, porque dava a impressão de que ele ia a Jerusalém. Aí, de novo, a geografia. Ó. De um lado está a Galileia, lembra? De outro lado está a Judéia. Lembra? Território dos judeus. Mas no meio tem uma faixa, um território, que é a Samaria. Então, para atravessar de um território para o outro, você dava uma volta muito grande, ou você atravessava o território dos samaritanos. Só que samaritanos e judeus não se bicavam. Era uma guerra que eles tinham entre eles, uma briga grande mesmo, por questões religiosas, sobretudo. Então, judeus e samaritanos não se bicavam mais. Muitos dos judeus, quando iam atravessar para a região da Judéia, passavam, que era o caminho mais fácil, mais perto, pelo território da Samaria. E Jesus falou assim, olha, mandou alguns à frente, né, para descansar no meio do caminho, tentando hospedagem na Samaria. Mas os samaritanos percebendo, ele é um judeu e é um judeu praticante, ele está indo, essa turma está indo para o templo de Jerusalém. Nossa briga é religiosa, nós não vamos receber ninguém aqui não. Os samaritanos de hoje é a turma que não quer que você carregue a cruz, tá? É quem fala para você que cruz que nada, a vida é melhor do que isso. Ah não, a vida é sombra e água fresca. Não tem cruz não. Veja gente, quando eu falo de carregar a cruz aqui, eu não falo de ficar querendo viver uma vida em busca de sofrimento, não é isso. Mas é entender o poder redentor da cruz na nossa vida. É de assumir a vida na sua totalidade. Não querer abandonar a parte difícil da vida e querer ficar só com o que é fácil. Porque é isso que esse mundo prega. Que é isso que representam esses samaritanos hoje na nossa vida. São essas pessoas que dizem, ele é religioso demais, ela é religiosa demais. E fica com esse papo de querer abraçar a cruz. Não quero. Se fizer mal a mim, vai pagar com a mesma moeda. Não, perdão para quê? Não, eu não quero ajudar ninguém, não, eu quero cuidar só de mim. Não quero saber de cruz. Esse mundo só quer moleza, só quer prazer. E aí quando você, que tem seu coração ao alto, porque seu coração está em Deus, assume a sua cruz, vão dizer para você, larga isso para lá, porque o mundo não quer receber Jesus. O mundo não quer dar hospedagem para Jesus. Vou dizer mais, muitos dos nossos não querem receber Jesus, não é verdade? Muitas das pessoas que você ama não querem dar hospedagem para Jesus. Dizem, então o que eu vou fazer? São as pessoas da minha família, são os meus amigos. O que eu vou fazer? Bom, aqui no texto, os discípulos de Jesus disseram, vamos mandar fogo sobre essa turma aí? A gente tem uma escolha, né? Ou a gente vai ficar com raiva, da cruz, ficar com raiva de quem fala mal da gente e reclama porque a gente está seguindo a Jesus Cristo, uma subida difícil, né? Carregando a cruz, sofrendo, e ainda tem gente puxando para trás, puxando para baixo. A nossa escolha, ela tem que ser por corações ao alto, e não a escolha que aparentemente no início os discípulos fizeram, né? Os discípulos versículo 54, vendo isso os discípulos, os filhos do trovão, não à toa os filhos do trovão, Tiago e João, Senhor, você quer que a gente manda fogo descer do céu para destruir essa turma que não quer te receber? Vamos resolver. Isso é vingança, gente. Olha, a gente tem um desafio de assumir a própria cruz, e agora a gente ainda tem um desafio de dar o testemunho, de seguir firme com a nossa cruz. Porque o mundo não quer que a gente carregue a cruz. Por quê? Porque ele não quer que a gente se salve. O mundo não quer que você carregue a sua cruz. O mundo não quer que você saiba qual é a sua missão nessa vida. O mundo não quer que você lute pela sua família. O mundo não quer que você lute pelo seu casamento. O mundo não quer que você lute pela vida do seu filho, pela vida da sua filha, pela sua comunidade paroquial. O mundo não quer isso. Ele não quer que você carregue a sua cruz. Ele quer te iludir, para que você acredite que só existe sombra e água fresca. E ele quer te ensinar o quê? Fez raiva em você? Manda fogo. É vingança. Santo Ambrósio, quando fala de vingança, ele diz que quem se vinga é uma pessoa medrosa.
Olha, quem se vinga é medroso. Diz ele: deixa que se vingue quem tem medo. Quem não tem medo não busca vingança. Veja, é muito mais corajoso. É corajoso perdoar, não buscar a vingança. E é medroso quem se vinga. Meu irmão, minha irmã, carrega a sua cruz e perdoe. Perdoe a você mesmo por todas as vezes que você blasfemou contra a sua própria cruz, contra a sua própria vida. Perdoe a você mesmo todas as vezes que você quis morrer. Como na leitura de hoje, na primeira leitura, é a leitura de Jó. Jó começa a leitura de hoje dizendo assim: maldito o dia em que eu nasci. Talvez você já disse isso. Perdoe a você mesmo. Não se vingue sobre você mesmo. Perdoe a Deus. Perdoe a Deus. É estranho dizer isso? Mas às vezes você está com raiva de Deus. Porque você olha para a sua vida e não está feliz, não está satisfeito. Sabe por quê? Porque você não abraçou sua cruz ainda. Se reconcilie consigo mesmo. E se reconcilie com as outras pessoas, inclusive aquelas que não querem receber Jesus, aquelas que te impedem de carregar a cruz, aquelas que te enganaram até hoje, dizendo que você não tem que carregar a tua cruz, que você tem que viver no bem bom, aquelas que quando você está subindo, começando a subir, começando a carregar a sua cruz, puxam você para baixo. Perdoe essas pessoas, porque Jesus não deixou Tiago e João pedir fogo sobre essa turma. O que Jesus fez? Repreendeu a eles, falou: não é esse o caminho é carregar a própria cruz. E Jesus partiu dali e foi para um outro povoado. Perdoa. Parte para um outro povoado. Ou seja, sai dessa vida, meu filho. Sai dessa mágoa, dessa tristeza, desse rancor, de não querer assumir a própria cruz. Parte para outra, não é assim que a gente fala? Parte para outro povoado, muda de vida, começa a enxergar a cruz de outro jeito, como a cruz te levando para a sua missão, para uma vida nova, para a ressurreição. Meu irmão, minha irmã, não se vingue, não se vingue, sabe por quê? A vingança, ela traz um peso sobre quem quer se vingar. A vingança traz primeiro um peso espiritual, porque a pessoa vai se afastando de Deus. Ela vai se afastando de Deus, porque vai deixando encher o coração de ódio, de rancor, de tristeza. A vingança traz um peso que é físico, traz um cansaço, traz um peso realmente na carne, nos ossos. A vingança traz um peso psicológico, porque você só fica pensando no mal para o outro. Não carrega esse peso da vingança, não. Troca de peso. Tira o peso da vingança e coloque sobre seus ombros o peso da sua cruz. Porque o peso da vingança te coloca para baixo. O peso da cruz te leva para o alto. Te leva para subir. Te leva para subir aos céus. Quando você decide ficar com o peso da vingança, com o peso da raiva, com o peso do ódio, você se torna um derrotado, uma derrotada, porque você está indo para baixo. Agora, quando você abandona este peso da falta de perdão, da vingança, e você coloca sobre os seus ombros o peso da cruz, você se torna uma pessoa magnânima, uma pessoa grandiosa, uma pessoa elevada, uma pessoa nobre. Escolha o peso que você vai ter que carregar. Ou o peso de uma vida sem Deus, que pensa só em si mesmo, que quer se vingar daquele que não te agrada. Aquele que se vinga é um medroso, lembre-se. Ou carregue a sua cruz, escolha o peso da cruz, dos corajosos, dos nobres, dos valentes.
Tá vendo que é uma boa notícia? Você vai ter que carregar um peso, tá? Você só tem que escolher qual. Escolha, abraça a tua cruz, como Santa Teresinha. A imagem dela é abraçada com rosas, mas com a cruz, porque ela te leva para o alto, ela te leva para Deus. Aí você pode ainda dizer: Denis, mas a minha cruz, tá bom, eu escolhi o peso da cruz, eu abracei a minha cruz, mas a minha cruz está muito pesada, está muito difícil subir, porque minha cruz está muito pesada. Ô, meu irmão, minha irmã, eu sei disso. Às vezes a cruz é pesada pra caramba, né? Sabe o que você faz? Olha para Santa Teresinha, de novo. Santa Teresinha um dia olhou também para essa subida e falou: ai, subir isso, para mim é muito difícil. É uma escada ou uma subida da perfeição, né? De chegar no cume, no céu, para mim muito difícil. E aí ela conheceu o elevador. Foi. Naquela época, se criou o elevador, as tecnologias surgindo. E ela conheceu o elevador. E ela falou para Jesus: Jesus, essa escada está muito difícil de subir. Então seja que os teus braços sejam um elevador para mim. Me ajuda, Jesus. Que os teus braços sejam um elevador que me ajuda a subir. Eu não quero desistir da subida, por mais difícil que ela esteja. Mas quando eu não estiver conseguindo, Jesus, quando eu estiver pensando em desistir, Jesus, quando a cruz estiver pesada demais, Jesus, me tome nos seus braços. Como um elevador, me ajude a subir. E Jesus vai fazer isso, meu irmão, minha irmã. Jesus hoje te ajuda a subir, a não desistir, a não fraquejar, a não olhar para trás. Por mais pesado que esteja a sua cruz, experimente hoje. Primeiro, claro, troque todo o peso desse mundo pela cruz de Cristo. E com a tua cruz aí, experimente Jesus, com os braços dele como te levando, como num elevador, subindo em direção à ressurreição, em direção a uma vida nova, para você, para as pessoas que você ama, para a sua família, para os seus. Amém. Amém. Amém.